Pai do Senhor, meus amigos, meus irmãos, conforme o prometido, é evidente que não vamos fazer uma aula conforme a regra, conforme a sala de aula, mas queremos também deixar marcado. Meus amados, o coração partido, a mente voando de saudade, de vontade de estar na minha casa, na minha igreja, conversando com vocês, caminhando para lá e para cá, e imaginar o que vocês estão sentindo também. Mas hoje nós queremos falar de Jesus, o homem perfeito. Para isso eu quero que os senhores saibam que Jesus é a expressão visível do Deus invisível. Eu repito, Jesus é a expressão visível do Deus invisível, mas também é a maior revelação de Deus aos homens. Foi por intermédio de Jesus que nós conhecemos Deus. Eu quero que os senhores acompanhem comigo algumas coisas a respeito da vida deste homem perfeito, deste homem que é diferente de todos os homens. Eu quero falar sobre sua pessoa, sua humanidade, sua obra, seu ministério. Quero falar sobre a sua divindade, os seus milagres, o seu sofrimento, a sua morte, sua ressurreição, seu triunfo e seu reino. E para tanto, é interessante nós começarmos com sua pessoa. Meus amados irmãos, Jesus Cristo é a promessa mais sublime do Deus Todo-Poderoso para a solução dos nossos problemas, principalmente do pecado. Foi lá em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, que Deus fez uma promessa que da semente da mulher haveria de nascer. Esse deveria resolver os problemas da humanidade. É ele quem iria destruir o poder das trevas, destruir a força do inimigo. É ele quem iria resgatar aquilo que o homem perdeu no Éden. E eu quero que vocês entendam que para isso, Cristo, o Todo-Poderoso, precisou deixar o esplendor da sua glória, precisou esvaziar-se de toda a que ele tinha junto ao Pai, e tornar-se um homem comum, um homem 100% homem, com os seus propósitos e a sua missão aqui na terra. A pessoa de Jesus Cristo é quase impossível de descrever. O modo humilde de ser, a seriedade das coisas que falava, a coragem de enfrentar poderosos, de não correr diante das dificuldades. Mas como ele chegou aqui? Vamos falar um pouquinho da sua humanidade. Ele precisava nascer e nascer de mulher. Mas não podia nascer como eu e você. Porque nós somos nascidos de pecado. Sim, de pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, diz a palavra. Jesus não podia ser assim. Por isso, ao mundo, a nossa fecundação se deu num processo chamado iliplasmático, ou seja, matéria e formação. Ili, matéria, plasma, formação. Isso implica em dizer que o pai deu uma matéria e a mãe outra matéria. Fundida essas duas matérias-primas, fecunda e nasce um homem como eu, como você, como cada um de nós. Jesus não foi assim. Jesus não foi fecundado com matéria-prima de José e nem de Maria. A Bíblia declara com todas as letras que Maria, a donzela, desposada com José, recebeu uma visita inusitada de um anjo, e o anjo disse: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres, do vosso ventre nascerá o Salvador do mundo. Eu estou traduzindo para ficar mais prático. Agora observa bem. Maria certamente foi pega de surpresa. Por quê? Porque antes dele nunca aconteceu. E depois dele também não. Alguém nascer daquela forma. Ela disse: meu senhor, mas eu não conheço o varão. E como há de ser? E a resposta é esta: não se preocupe. A sombra do Altíssimo te cobrirá. E o que está sendo gerado em teu ventre é obra do Espírito Santo. Portanto, a vinda de Jesus a este mundo para ser o homem perfeito,
Mas é provável que um de vocês esteja perguntando, por que ele precisava ser perfeito? Porque ele veio cumprir uma exigência do Todo-Poderoso, que somente o sangue de um justo poderia salvar os injustos. Deus estabelecera um critério muito alto. O homem, por suas próprias razões e motivos, não tinha a menor condição de ser salvo. Mas quando nosso Senhor Jesus Cristo veio como homem perfeito, ele cumpriu a exigência do Todo-Poderoso. E para isso, ele tinha que nascer, experimentar a humanidade. É que vale dizer, meus irmãos, que Jesus Cristo não nasceu deusinho, não nasceu um santificado. Ele nasceu uma criança que chorava, uma criança que corria, uma criança que brincava, uma criança que caminhava. Mas Maria, a sua mãe, acompanhava, passo a passo, as profecias que iam se desenrolando em cima da vida do homem perfeito, do Jesus, o nosso Salvador. Veja o pequeno detalhe. Esse menino nasce, cresce, sem nenhuma informação extra. Não se tem histórico de que Jesus fizesse alguma coisa com 7 anos, com 9 anos, com 11 anos. Aos 12, nós temos um histórico de que ele foi até o templo em Jerusalém e lá ele tomou o livro da lei, leu e interpretou diante das autoridades eclesiásticas. Essa foi a marca de Jesus em toda a sua infância. Passando dali, ele viveu todo o tempo na cidade humilde de Nazaré, um lugarejo pequeno entre as montanhas, bem próximo do vale do Armagedon. Sobe o monte do precipício, do outro lado é o Armagedon. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. E em Nazaré ficou até os 30 anos aproximadamente. Mas agora eu quero que vocês observem que o ministério dele não tinha começado. E quando começou, professor? O ministério de Jesus começou no dia do batismo. Naquela época, naquela região, apareceu João o Batista, que por acaso era primo de Jesus. E João, nas margens do Rio Jordão, faziam fila para passar pelo batismo de João. E João está batizando um, batizando dois, batizando dezenas e centenas, por que não dizer milhares. O texto bíblico diz que vinha gente de toda a região da Judéia, da Galiléia, de Samaria e até das círculos vizinhança. Então vejam bem, meus companheiros, meus amigos, estamos diante de uma escola dominical onde o Cristo, o homem perfeito, inicia seu ministério debaixo de uma unção especial. Quando Jesus viu João batizando, ele entrou na fila. Olha para cá, ele entrou na fila do batismo. Havia necessidade de Jesus identificar-se com o homem, identificar com o ser humano. Ele precisava mostrar que ele era tão humano quanto os demais que ali estavam e que precisava fazer aquilo que era necessário para o ingresso na vida espiritual. E quando Jesus chega para João, encurtando aqui os detalhes, João recusa batizar Jesus, mas é convencido por ele de que o batismo faz parte de um plano divino. Então, João batiza Jesus. Curiosamente, meus amigos, meus irmãos, meus alunos queridos, na hora do batismo, acontece 3 coisas interessantes e gloriosas. Primeiro, quando Jesus é imergido na água, a Bíblia declara que João processa o batismo e expressa: eis que vejo os céus abertos. Os céus se abriram. O batismo de Jesus iniciava uma nova história, iniciava um novo modo de ver as coisas. Algo iria acontecer dentro de poucos minutos. E quando o céu se abriu, a sequência foi que João viu o Espírito Santo, descendo das alturas sobre a pessoa de Jesus. E a hora que o Espírito Santo desceu,
aí está. Ele foi permeado da unção divina. Quando cumpriu a palavra de Isaías, diz: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar o ano da liberdade, para pregar a libertação, para pregar a salvação, para pregar a cura dos enfermos, para pregar a alegria da alma, a salvação do Espírito. E quando o Espírito veio sobre Jesus, ele não foi deificado pela presença do Espírito, mas ali vai começar o seu ministério. Mas para a conclusão desses 3 fatos: primeiro, os céus se abriram; segundo, o Espírito Santo desceu; e terceiro, ouviu-se a voz do Todo-Poderoso dizendo: este é o meu amado Filho, em quem minha alma tem prazer, em quem minha alma tem alegria. A ele ouvi, dai ouvido. Portanto, meus irmãos, a partir dali, Jesus inicia agora não mais a sua pessoa, não mais a sua humanidade, não, agora inicia a sua obra, os seus milagres. Ele saiu a partir dali, esse homem andava nas ruas, chamou seus companheiros, formou um ministério, treinou os obreiros para fazer o que ele fazia, sem nenhuma reserva. E esse Cristo, o homem perfeito, precisava concluir o seu trabalho. E o seu trabalho não era curar pessoas. E o seu trabalho não era libertar oprimidos. Isso fazia parte do projeto, mas não era o projeto. O projeto, meu irmão, o projeto, minha irmã, era salvar a sua alma. O projeto era dar a sua vida em troca da sua. Por isso ele precisava ser homem e precisava ser perfeito. Não podia ter nenhuma mancha, não podia ter nenhum defeito. Ele tinha que ser homem e precisava, sobretudo, ser perfeito para cumprir o propósito divino que dizia que o justo morreria pelos injustos. Ele tinha que se enquadrar na posição de justo. Agora, pergunta-se, e muitas vezes não são respondidas: ele era homem na terra e Deus no céu? Ou ele era Deus aqui também? Olha, quando Jesus tinha fome, quando Jesus tinha sede, quando Jesus cansava, ele era 100% homem. Homem como eu e você, exceto a diferença de que ele não conheceu o pecado. Mas quando ele sabia o que estava acontecendo no interior dos homens, quando ele revelava o poder de perdoar pecado, ele era 100% Deus. Ele tinha todas as características do divino. Era onisciente, sabia de tudo. Ele tinha todos os atributos divinos, estava na pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo. Agora, vejam bem. Implicava ainda, como parte desse projeto divino, desse projeto de Deus, implicava nada mais, nada menos do que sofrimento e morte. E o modo dele trabalhar, o modo dele resolver o problema, o modo alegre dele trabalhar com pessoas problemáticas, com mulheres que tinham problema com a sociedade, com homens que viviam sob o domínio do inimigo. Quantas obras bonitas esse Cristo Todo-Poderoso realizou para nos beneficiar. Mas o pior estava por vir. Ele precisava ser preso, ele precisava apanhar para cumprir as profecias e mostrar sua humanidade. E ele foi passando por todas essas fases de sofrimento até chegar ao Calvário. E quando chega no Calvário, era ali que estava a solução do problema mundial. Hoje nós estamos vivendo uma crise, o desespero tomando conta de tanta gente. Mas se você parar para pensar que nós temos um sacerdote eterno nos céus, que intercede por nós e que certamente vai nos dar o direito de nos reunirmos em sala de aula muitos e muitos domingos para estudar a palavra, para meditar na palavra e para experimentar o gozo glorioso da palavra em nossos corações. Mas quero ainda levá-lo até o Calvário. Foi lá que tudo aconteceu. É bom os senhores saberem que a igreja
foi fundada no Calvário e foi inaugurada no Pentecostes. A igreja foi fundada no Calvário, mas foi inaugurada no Pentecostes. Por isso, nós alinhamos com o raciocínio, com o pensamento pentecostal, de que precisamos trabalhar e fazer jus ao sofrimento de Cristo em nosso benefício. Meus companheiros, meus irmãos, quando Cristo vai para Jerusalém, seus discípulos lhe acompanham na medida do possível, tá? E em chegando lá, esse homem é preso, passa por julgamentos injustos, dorme numa masmorra, no puro sofrimento, quando ele não precisava fazer isso. Ele tinha poderes para desestruturar todo o sistema romano e também o religioso de Israel. Mas não, ele foi calmo e tranquilo. Ele sabia o que tinha que fazer. Havia necessidade dele entregar-se em prol das nossas almas. Havia necessidade dele cumprir o projeto do Pai, que era que o justo morresse para salvar os injustos. Repetindo, ele é preso. Depois de preso, agora ele vai condenado. E quando condenado, é levado ao Gólgota, é levado ao Calvário. E ali, com uma postura jamais vista em um homem que está morrendo, a tranquilidade, a maneira de passar informações, de perdoar, de amar, de passar ordem, era tão fantástica que fazia de Jesus um homem perfeito, que fazia de Jesus o Salvador perfeito, que fazia de Jesus o Redentor perfeito. E eu e você hoje desfrutamos desse privilégio, desfrutamos dessa grande dádiva divina que é Jesus Cristo em nossas vidas. Mas escuta um pouquinho. Eu e você às vezes não liga muito. Eu e você às vezes deixa passar em branco. Mas a natureza não. Quando Cristo foi para o Calvário e que ele rendeu o Espírito ao Pai, a Bíblia declara que a natureza se revoltou, o sol não deu a luz, a lua desapareceu, as estrelas sumiram, os montes começaram a tremular e enrolar em pedras. E para completar, só para vocês terem uma ideia da magnitude que a natureza sentiu na morte de Cristo, diz a Bíblia que até mortos foram vistos andando ressurretos na cidade. Olha que circunstância o poder de Deus alcançou. Mas ele hoje está à destra do Pai intercedendo por nós. Sua morte foi necessária e ele veio para isso. Por isso ele diz: ninguém tira a minha vida. Eu tenho poder para dá-la, mas também tenho poder para tornar a tomá-la. Isso recebi de meu Pai. Falar de Jesus Cristo, o homem perfeito, é evidente que nosso raciocínio, nosso conhecimento, nosso cabedal não chegaria à importância e ao valor do Cristo perfeito. Ele está muito além de nossas explicações. Mas eu não gostaria que esse domingo de manhã, em que minha alma condoída por não estar na sala de aula com vocês, passasse em branco. Por isso quero deixar aqui mais uma vez, irmãos queridos, a coisa não acabou aí. Jesus não apenas morreu, ele ressuscitou à destra do Pai. Mas é bom vocês lembrarem, Cristo tem um reino e nós fazemos parte dele. Repete aí para você mesmo. Cristo tem um reino e eu faço parte dele. Meus amigos, Jesus vai voltar. Esse Cristo, esse Jesus, homem perfeito, ele vai voltar. Mas não vai voltar para matar coronavírus. Mas não vai voltar para abrir a igreja que o coronavírus fechou, entre aspas. Ele vai voltar por sua causa, por sua alma, por sua vida. Ele vem buscar a sua igreja. E a sua igreja não é o templo, é verdade. O templo é o lugar que ele escolheu para nós congregarmos.
mas a igreja somos nós, eu e você. Permaneça firme, coloque o seu coração no homem perfeito, o Cristo Redentor, o Cristo Salvador, que não nos deixa só. Hoje e agora eu clamo ao Cristo perfeito para não abandonar nenhum dos meus irmãos, nenhum do meu rebanho. Hermelino Matarazzo, Deus abençoe a vida de vocês. Estou aqui no meu cantinho, sim, isolado, mas, vindo de alto do lado, fazendo minha parte, cumprindo o meu propósito. Mas logo nós entraremos pelas portas de Hermelino Matarazzo com um culto de louvor. Eu já fiz um propósito diante de Deus. O primeiro culto será um culto de louvor, do princípio ao fim. Nós vamos fazer só um culto de louvor, de adoração, em nome de Jesus Cristo. Um abraço carinhoso a todos vocês e a todos que estão nos vendo e ouvindo aí. Eu não sei qual é a dimensão que nós chegamos, mas estou certo que na nossa igreja matriz, lá na sede, nós temos alguns irmãos que estão nos acompanhando em Parque Marengo, nos meus alunos do CETAD, todos estão acompanhando. Um abraço carinhoso e um beijo para vocês, meus amigos. Deus abençoe.